batalhas na mente. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Bom, gente, aqui é um cenário de guerra. E o cenário de guerra como acontecia naquele tempo, né? Numa guerra, gente, corpórea, né? Corpo a corpo, com espada, com lanças, com escudo, praticamente não existe essa possibilidade, tá? De alguém entrar numa guerra onde só cai inimigo, só cai, vamos dizer assim, soldado de um exército, tá bom? Normalmente, naturalmente, pode até ter um vencedor, mas quando tem a batalha faz com que morra gente de tudo quanto é lado. A promessa de Deus aqui é que enquanto você estiver guerreando e você estiver no exército de Deus, vai cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quer dizer, não vai ter uma flecha que vai entrar em você, não vai ter uma espada que vai te atingir, não vai ter uma lança que vai te atingir. Uau, isso só acontece de maneira sobrenatural. E aí Deus continua dizendo, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Uau, quer dizer, Deus julgando os teus adversários, os teus inimigos. E aí ele dá a dica do porquê que Deus vai fazer isso, por que Deus vai tratar você com tanto favor. Ele diz, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Deus está dizendo assim, olha, eu não vou te proteger porque você é perfeito. Ele não está dizendo assim, eu não vou te proteger de ser atingido porque você é santo e porque não tem pecados. Eu vou te proteger porque você fez de mim o seu refúgio e a tua morada. E você não só fez isso, como você declarou isso. Pois disseste. De novo, gente, aquele segredo que eu venho dizendo para vocês. Né? Muitas das bênçãos, tá, que nós recebemos vêm primeiro pela boca e aquilo que está no coração. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, as bênçãos de Deus acontecem sempre na união dessas duas coisas. Então, de novo aqui, pois disseste, a confissão, o Senhor é meu refúgio, é a fé. Fizeste do Altíssimo a sua morada, tá? Então, só que hoje, gente, nós não enfrentamos uma batalha, a grande maioria aqui, pelo menos quem mora no Brasil ou nos países civilizados, não tem guerra corpórea. Mas quais são as guerras que nós enfrentamos? São as guerras espirituais, as guerras que acontecem também na nossa mente. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje nós estamos vivendo, o mundo está passando por circunstâncias surreais. Medo, pavor, bancarrota, abalos econômicos, uma enfermidade, um vírus que se multiplica, que veio para ficar. Não é isso? E pega todo mundo. Mas será que o resultado dessa batalha, dessas coisas que estão acontecendo, vão ser iguais para o crente e para o ímpio? Não. O que Deus está dizendo aqui é que aquele que declara, né, que faz do Altíssimo a sua morada e o seu refúgio, esse não vai ser atingido. Ele está no meio da guerra, está no meio do campo de batalha, mas ele não vai ser atingido. Como é que isso funciona? Vamos colocar na nossa circunstância de agora. Está todo mundo com medo, está todo mundo falando de um assunto só. Mas nós que fizemos do Altíssimo o nosso esconderijo e a nossa morada, a gente pode até ficar amedrontado, muitas vezes ficar abalado, mas nós não vamos ser atingidos, tá? Então, eu quero falar hoje muito especificamente sobre as guerras, os ataques que vêm na nossa vida, na nossa mente, tá? Notícias amedrontadoras, diagnósticos médicos, não é isso? Que mais? Pessoas morrendo de acidentes, pessoas morrendo de Covid,
notícias de violência. Ou seja, o mundo está um caos. Agora, o que a promessa de Deus aqui está falando conosco, gente, é que nós não vamos ser atingidos. Vocês estão me entendendo? Nós não vamos ser atingidos, nós não vamos sucumbir, tá? Então, eu quero começar falando para vocês o seguinte, que até mesmo os ataques que vêm para o corpo, como, por exemplo, uma enfermidade, né? A pessoa descobre que tem um diagnóstico de câncer. A primeira coisa que vem na mente dela é: você vai morrer. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Vem de Satanás. O ataque vem de Satanás. A pessoa descobre que está com Covid. Ah, você vai morrer. Gente, quando eu pensei que eu estava, eu confesso para você que é o primeiro pensamento que eu tive: meu Deus, vou passar por uma situação de novo, em que eu tive que ser internado, de tanta falta de ar. Sabe, a minha saturação estava 89, eu não estava aguentando mais ficar sem respirar. E Satanás é aquele que lança. Eu vou dar um testemunho aqui para vocês. A live de ontem foi simplesmente sensacional. Quando acabou a live de ontem, eu comecei a sentir falta de ar, gente. Eu podia, né, veio na minha cabeça: não, isso é o Covid. Não, você não está curado nada. Não, você vai ficar mal. Na hora, eu comecei a declarar a palavra de Deus. Na hora, eu comecei a dizer: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu estou bem porque eu estou à sombra do Onipotente. Eu descanso em Jesus. O que corre na minha veia é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus, eu estou curado. E eu comecei a declarar estas coisas. A minha mente começou a ficar mais clara, mais lúcida, aquele pensamento saiu. E eu dormi tranquilamente, meus irmãos. Dormi sem falta de ar, sem nada. Eu já estava começando a ter um ataque de pânico só de lembrar daquilo que eu tive há mais ou menos... quanto que foi? Acho que foi... Olha, gente, faz um pouco mais de um ano que eu tive esse ataque aí. Então, Satanás, hoje... ele ataca na mente, ataca todo mundo, gente. Ataca crente, ataca não crente. Só que a promessa de Deus é que aquele, né, que confessa que o Senhor é o seu refúgio e faz do Altíssimo a sua morada, a promessa de Deus é que esse não vai ser atingido, tá? Então, gente, deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Sabe qual é a principal arma de Satanás para você não se apropriar da promessa? Presta atenção, eu vou fazer a pergunta de novo. Você sabe qual é a principal estratégia de Satanás, arma de Satanás, para que você não tome posse da promessa? É a acusação. Por exemplo, pessoas que têm pensamentos pecaminosos. Alguns até têm pensamentos blasfemos contra Deus, contra Jesus. Outros pensam em coisas pornográficas, outros têm sentimentos de raiva, de ódio. E aí, quando tem esses sentimentos, Satanás começa a falar: não adianta você orar a Deus. Deus não vai te ouvir. Deus não vai responder. Você não merece a cura. Você não merece a vitória. Você está perdido. Você vai ser destruído por Satanás, porque você é um crentezinho, você é um crente de meia pataca, você não tem fé, você não merece. Essa é a atitude dele. Primeiro ele te tenta, primeiro ele cria o cenário, o circo, ele te ataca, você cai, você escorrega, você peca, e aí ele vem e começa a acusar. E aí o crente começa: não, eu não vou pedir a Deus porque eu não mereço. Começa até aquele sentimento de: não, eu tenho que sofrer mesmo. Eu tenho que sofrer mesmo porque eu sou um pecador. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Pensamentos de acusação, de culpa, que geram medo, ansiedade e desespero, eles são completamente contrários àquilo que a promessa de Deus fala. Não alimente esses pensamentos, porque se você começa a aguar, a fertilizar a ansiedade, o medo, a culpa e tudo isso, isso vai dominar a sua mente.
essa raiz vai dominar, vai aprofundar na sua mente e você vai ser aquele tipo de crente salvo com o nome escrito no livro da vida, mas que não tem coragem de pedir para Deus nada e não tem coragem de tomar posse de uma promessa que ele já fez porque você não se sente merecedor. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você vai ter a resposta. Essa é uma pergunta retórica. Quando Jesus, meus queridos, ia curar um enfermo, ele perguntava primeiro se ele estava em santidade, se ele estava cumprindo a lei de Deus. Ele fazia isso? Não. Por exemplo, quando ele curou aquele leproso, né? Ele está descendo do Sermão do Monte, ele encontra um leproso. Aquele leproso não podia estar ali. Aquele leproso tinha que estar fora do arraial da cidade. Ele estava quebrando a lei. Mas ele não queria nem saber, ele creu que Jesus podia curar. E ele chegou para Jesus e falou: filho de Davi, se tu quiseres, pode me fazer limpo. Ele não duvidou que Jesus podia, mas ele duvidou que Jesus quisesse. Por que ele duvidou? Porque ele se achava impuro, porque ele se achava culpado, porque ele sabia que ele estava fora do padrão. Jesus, queridos, ele tocou na vida daquele leproso e falou: quero ser limpo. Seja limpo. Então veja como é que é. Jesus, ele não escolhia os santos, os melhores para curar. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quando Jesus expulsou os 7 demônios de Madalena, alguns dizem que ela era uma prostituta, ele perguntou para ela se ela era merecedora? Não. Ele a libertou e fez dela sua discípula. E quando ele ressuscitou, ela foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. Ele ainda disse: vai e diz aos discípulos. Quando Jesus perdoou a adúltera, ele fez qualquer pergunta para ela, ele falou: ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus primeiro curava, depois ele endireitava a vida do indivíduo. Quando Jesus multiplicou o pão da multidão, por acaso ele perguntou aí: olha, quem está em pecado? Porque eu só vou dar pão para quem tiver em santidade? Não, queridos, em nenhum momento que Jesus abençoou, curou, fez algum milagre na vida de alguém, ele o fez porque a pessoa merecia. Todas as vezes ele dizia: a tua fé te salvou. E ali a palavra salvar também significa curar. Então, de novo, ele perguntava para a pessoa, ele perguntou para um cego, para o cego Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Mas que pergunta é essa, gente? Como que uma pessoa que tem poder de curar pergunta para um cego o que ele quer? Ele quer ver. Mas por que Jesus perguntou a ele: o que você quer que eu te faça? Porque ele tinha que declarar o que ele queria. Então é o confessar. O confessar ali está envolvido tanto o declarar quanto a fé. Então, gente, eu quero declarar para você, quando vier aquele pensamento de culpa, aquele pensamento de não merecimento, aquele pensamento de não adianta orar porque você não merece, você está aprendendo a palavra agora, hein? Não vá por aquilo que você sente, vá pelo que a palavra diz. Jesus vai operar, Deus vai te proteger, Deus vai te dar livramento, Ele vai te curar, Ele vai prosperar o teu caminho, não porque você merece, mas porque você crê e porque você confessa. Gente, se milagre fosse por merecimento, sabe, todas as pessoas que são fiéis a Deus receberiam os milagres, e muitos crentes fiéis não recebem milagre. Por quê? Porque não creem, porque não pedem, porque ficam nessa meritocracia de dizer: não, eu não posso pedir, porque eu não mereço. Sabe, hoje nós vamos orar aqui, vamos declarar: Senhor, eu não mereço os milagres que o Senhor tem para mim. Eu não mereço, mas eu tomo posse, porque eu sou justificado em Jesus. Você vai receber a tua bênção, porque quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre a tua vida. Você está entendendo, meu querido? Ele vai te abençoar porque Ele prometeu, Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então para com isso, com esse pensamento de culpa, de sentimento de não merecimento.
Eu vou ficar doente, eu vou morrer, eu estou por minha conta e risco. Não, você não está sozinho. A promessa de Deus aqui no Salmo 91, versos 7 a 9 né? 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Atingido por quê? Porque tu disseste: o Altíssimo é o meu refúgio, farei do Altíssimo a minha morada. Dizer, falar e crer, se apropriar da promessa. Amém? Então, meus queridos, eu quero declarar para vocês que quando o Senhor está dizendo, porque disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Olha, refúgio é onde você se esconde. Quando você se esconde em Deus, você está dizendo para Deus: Senhor, eu estou com medo, eu sou fraco, eu não consigo sozinho, mas no Senhor eu estou protegido. Isso é uma declaração de fé. E onde existe fé, meu amado, meu querido, onde existe fé, Deus opera o milagre. Tá? Então, vamos orar aqui em nome de Jesus? O que nós vamos orar em primeiro lugar? Nós vamos orar em primeiro lugar declarando que aquilo que vem na nossa mente, que não está em acordo com a palavra de Deus, não vai permanecer. Você lembra daquele ditado, né? Lutero que falou: você não pode impedir que um passarinho sente na tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Tá me entendendo? Você não pode impedir que Satanás lance pensamentos ruins na tua mente, mas você pode impedir através da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, né? Você pode vencê-lo e dizer: Satanás, recua da minha vida. Então, em nome de Jesus, agora abre a tua boca e ora comigo e declara: Senhor Jesus, eu declaro que todo pensamento que vem na minha mente, que não procede de ti, não permanecerá. Eu não vou permitir que isso faça uma fortaleza na minha vida. Senhor, porque as tuas promessas são verdadeiras. As tuas promessas na minha vida são verdadeiras. As tuas promessas de perdão. Eu estou limpo no nome de Jesus, porque eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu tenho direito à minha herança, sim, a esta promessa, sim, porque eu tenho feito do Senhor o meu refúgio, o Senhor é a minha morada, eu descanso em ti. Ó Pai, eu declaro com a minha boca, Senhor, a minha mente não vai ficar dominada pelos sentimentos, pelas emoções contrárias, pelos espíritos de medo, de acusação de Satanás. Senhor, ainda que eu não mereça, Jesus merece. Não é pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, a minha mente é tua, Senhor, renova a minha mente. Eu vou ser transformado na minha mente, ó Pai, pela tua palavra. O que eu vou confessar não é o que eu sinto. O que eu vou confessar não são os pensamentos que Satanás lança. O que eu vou confessar é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ó Deus. Eu confesso a tua palavra. Declara assim comigo: a palavra de Deus é verdadeira na minha vida. Diz: esta promessa de proteção nas batalhas, eu tomo posse, ainda que eu esteja na batalha, e muitos estão, ainda que eu esteja em guerra, e muitos estão, eu não serei atingido, e essa palavra atingido é atingido para a morte. Pai, eu declaro agora, Pai, para todos aqueles que estão com Covid, eu declaro a cura, eu declaro, Senhor, que eles vão declarar. Abra a tua boca, meu irmão. Aqui a promessa de Deus, o gatilho dela é declarar com a sua boca e crer no Senhor. Então abre a tua boca, diga: ainda que o Covid me pegue, eu não serei derrubado, não serei atingido. Ó Deus, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Por quê? Porque eu estou dizendo, eu estou fazendo do Altíssimo
o meu refúgio e a minha morada. Senhor, eu me refugio não nos homens. Senhor, eu me refugio não nos recursos humanos, ainda que eu os use, mas a minha confiança está em Ti, Pai. Eu não ando pelos meus sentimentos, eu não ando pelo temor que está muitas vezes lançado no meu coração por Satanás. Eu ando por fé e não por vista, Pai, porque os Teus milagres são para os que creem, Senhor. Todo milagre que Deus faz, meu irmão, não é para os que são bonzinhos. O milagre não é para aquele que merece. O milagre é para quem busca, é para quem crê, é para quem luta com Deus, é para quem usa da palavra para dizer para Deus: a tua palavra diz isso, Senhor, e eu creio na tua palavra, eu confesso a tua palavra, então eu não serei atingido. Queridos, essa coisa de cair 1.000 de um lado e 10.000 do outro é só o sobrenatural. Nem de maneira randômica, nem por sorte isso acontece, jamais acontece. Se você não vai ser atingido é porque o sobrenatural está te guardando. Quando você fala do refúgio, literalmente você está debaixo das asas de Deus. Vem o dardo do inimigo, ele bate nas asas de Deus e não pega você. Tá me entendendo? Porque você fez do Altíssimo a tua morada, você fez dele o teu refúgio. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu quero que o teu povo agora entenda, Pai, que o milagre não é apropriado por aqueles que são perfeitos, mas por aqueles que creem, Senhor. Agora você vai orar comigo dizendo assim: Senhor, eu rejeito toda acusação, eu rejeito todo pensamento de que eu não mereço. Eu mereço porque eu creio em Jesus. O mérito é dele, mas quem se apropria sou eu. A promessa foi ele quem fez. E quem se apropriar vai receber. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que cada um nessa live receba, para que cada família nessa live seja protegida, Senhor, de espíritos malignos, seja protegido, Senhor, de maldições hereditárias, seja protegido por pestes perniciosas, por setas que voam de noite. Ó Deus, também, Senhor, pelo medo do dia, que assola no meio-dia, Senhor, eu declaro, Pai, que a tua promessa é de proteção, Senhor, para as nossas mentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto que eu quero declarar para vocês. O segundo ponto que eu quero enfatizar aqui, gente, é que quando um crente, presta atenção, um crente que é salvo, que tem um nome escrito no livro da vida, mas ele não crê na promessa de Deus, ele não vai receber. Se você não crê que Deus é o teu provedor, se você é contra a provisão de Deus, se você fica teologizando, dizendo, isso é teologia da prosperidade, não, Deus não se mete nisso. Ainda que Deus seja o dono do ouro e da prata, ainda que Deus seja rico, você pode viver a sua vida mendigando. Agora, se você tomar posse das promessas de Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vos suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Você vai se apropriar disso. Se você é daquele tipo de crente que fala, não, cura é para aquele tempo, milagre é para aquele tempo, é para a igreja primitiva, não existe mais hoje, acabaram esses milagres. Você nunca vai ter um milagre na tua vida. Para que você, meu querido, receba uma promessa de Deus, você tem que crer que ela é para você. Ela não pode ser só para o teu irmão que está do lado. Ela não pode ser só para aquela pessoa que você acha que é merecedora. Ou você crê que ela é para você, ou não vai acontecer. Então, é por isso que muitas vezes os milagres acontecem no meio do povo pobre. Por quê? Porque o povo pobre, gente, eles não têm médico, não têm plano de saúde, eles têm o quê? Tem a Deus. E aí eles vão para Deus e falam, Deus, choram lá, Senhor, eu creio, tu és bom, busca, faz jejum, busca, creio, profetiza, chega uma hora, o milagre acontece. Você entendeu? Então, você tem que se apropriar. Olha o que Deus está falando aqui. Deus está falando para você. Repita comigo. Deus está falando isto para mim. Agora diga o seu nome. Eu vou dizer o meu, você diga o seu.
Deus está falando isto para mim. Lamartine. Esses versos de 7 a 9. 1000 caiam ao seu lado, Lamartine, e 10.000 à sua direita, Lamartine, mas tu não serás atingido, porque disseste, o Altíssimo é o meu refúgio, farei do Altíssimo a minha morada. Amém? A promessa é que você não vai ser atingido. Mas aí você vai dizer assim, mas pastor, olha, eu conheço alguém que morreu cedo. Olha, pastor, eu conheço alguém que era crente e que as coisas acabaram na vida dele, as coisas foram destruídas na vida dele. Olha, Deus não quer que você julgue ninguém, não, tá? Nós não temos a obrigação e muito menos temos a permissão de ficar julgando o que aconteceu com o outro. Mas lembre-se, se uma pessoa não se apropriar, ela pode ser crente, mas ela vai ser atingida. Porque Deus, ele não só faz a promessa, mas ele diz em seguida, né, no versículo 9, por que a promessa se cumpre. Por que você não vai ser atingido? Porque tu disseste, eu vou ler de novo lá. Pois disseste, o Senhor, Yahweh, é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Deus está falando, você declarou e você creu. Declarou e creu. Confessou e creu. Quando faz essas duas coisas, pá, o milagre acontece. Pedi e dar-se-vos-á. De novo, você percebe de novo as duas coisas. Você não pede assim, Você pede falando. Você pede nomeando a bênção que você quer de Deus. Você pede a proteção com a palavra. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Aqui você vê claramente o camarada que busca Deus, que crê. Senhor, eu não tenho condições de fazer, mas o Senhor tem. É igual aquela mulher cirofenícia, que ficou gritando, pedindo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos mandaram ela calar a boca, mandaram ela embora, ela não saía. Jesus ignorou e ela continuou gritando e pedindo, e Jesus falou, eu vim aqui para os filhos de Israel, não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ela não aceitou aquilo como resposta, gente. Simplesmente ela falou, Jesus, cura minha filha. Se eu sou uma cachorrinha, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus estava testando a fé dela, meu irmão. E ela não parou de pedir, não parou de reivindicar. E Jesus virou para ela e falou, uau! Eu nunca vi em Israel uma fé como essa. E seja feito conforme a tua fé. Gente, é assim que nós temos que falar para Deus. Nós estamos no meio da guerra. E o mundo espiritual existe, os demônios existem. Demônios de medo, demônio de acusação, demônio de lascívia, demônio de enfermidade. Eles vêm com tudo para cima da gente. E a gente está no meio da batalha. Mas Deus tem uma promessa. E a Bíblia diz, todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Para a glória de Deus, para o nosso intermédio. Então, meu querido, se você está doente, põe a mão no teu corpo. Ontem, quando eu comecei a ter falta de ar, gente, eu botei a mão no meu pulmão e comecei a declarar. Eu não vou ficar com falta de ar, porque quem enche a minha vida, o meu pulmão, é o Senhor Jesus. O sangue que corre nesse pulmão é o sangue de Jesus, não é o sangue do Covid. E eu comecei a orar e comecei a declarar. E de repente, irmãos, eu comecei a ficar em paz. E de repente eu fiz uma medição, né, da saturação, estava 99. Estava perfeito, estava maravilhoso. E eu dormi ouvindo a palavra de Deus, dormi, sabe, ouvindo as promessas de Deus para a minha vida, acordei muito bem hoje. Então, muitas das coisas que você sente não são nem reais, elas são só espirituais, estão na sua mente. E se você deixar que Satanás te convença, elas vão descer para o teu corpo físico. Mas se você lutar contra isso, meu querido, a promessa de Deus tem força de decreto. A palavra de Deus que criou os céus e a terra, que ressuscitou um morto. Essa é a palavra, a força da palavra de Deus na tua boca. Quando a Bíblia diz que existe poder de morte e de vida na língua, e aqueles que a usam
comerão dos seus frutos. Então, meu irmão, toma posse. Eu não sei qual é a guerra, porque qualquer que seja a tua guerra, pode ser financeira, pode ser a guerra na tua família, pode ser a guerra na saúde. Todas essas guerras começam aqui, ó. Começa com Satanás mostrando que está ao redor. Olha como está todo mundo morrendo, está caindo aqui, está caindo ali. Olha, pegou, passou perto, hein? Você começa até a ouvir o barulho de bala. Tchim, tchim, tchim. Ou então ouvir o barulho de bala matando as pessoas, pegando o coração na cabeça das pessoas. E aí você começa a ficar apavorado. Mas Deus está te falando. A voz do Espírito está te falando agora. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, meu irmão. Tá me entendendo? Tá crendo nessa promessa de Deus na tua vida? Então é muito importante que você creia que você precisa se apropriar. O Salmo 91, versículo 16, o mesmo Salmo 91, versículo 16 está dizendo assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Todo esse salmo aqui, gente, esse é o último versículo. Todo esse salmo aqui começa com aquele versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, né? O meu baluarte. Falar e crer. Mas o versículo 16 termina prometendo saciedade de longevidade. O que Deus está falando aqui para nós que andamos nele e que cremos nele e que estamos debaixo da sua sombra e debaixo da sua aliança? O que Deus está falando? Que nós seremos longevos, que vamos viver bastante e vamos viver com saciedade. Sabe, saciedade significa, olha, comi tanto que não cabe mais nada, mas nem um grão. Isso é um indivíduo saciado já, não cabe mais nada, tá? Diferente daquele camarada que está querendo fazer regime, que ele sai da mesa, né? Sempre com aquela fominha. Não, Deus está falando assim, olha, a sua longevidade que eu vou te dar vai te saciar, vai ser muito mais do que o necessário. Essa é a palavra profética de Deus na tua vida, meu querido. Toma posse. Toma posse. E Deus ainda diz assim: e lhe mostrarei a minha salvação. Olha, gente, tá falando aqui na terra, não tá falando no céu. O dia que você morrer, você vai abrir os olhos e você já vai estar na presença de Deus. Mas aqui ele está dizendo, olha, eu vou te salvar no meio da guerra. Eu vou te salvar na hora que as balas estiverem passando perto. Você vai ouvir o zunido da bala. Você vai ouvir a bala batendo nos inimigos. E você vai ver o juízo de Deus sobre a vida deles. E você não vai ser atingido. E você não vai ser abalado. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês, no ano de 2021, vamos erguer os nossos olhos para os céus. Deus não quer que nós sejamos arrogantes. Deus não quer que a gente, sabe, haja como se, por exemplo, o Covid ou qualquer doença não seja séria, não seja real. Não, nós vamos levar a sério. Vamos fazer o que tem que ser feito, vamos procurar os médicos, vamos nos tratar, vamos tomar as vitaminas, vamos fazer a nossa parte. É igual o guerreiro que está no campo de batalha, ele está guerreando. Deus não está dizendo para ele que quando ele estiver na guerra, ele vai cruzar os braços e falar, não vai ter nenhuma bala caindo, batendo em mim, então pode guerrear que eu não estou nem aí. Não, você vai fazer a tua parte. Mas você tem a promessa de que quando acabar essa guerra, você vai estar de pé. E Deus vai continuar prometendo a respeito disso. E ele termina, né, o Salmo dizendo, eu saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salvação é livramento, salvação é proteção, salvação é desviar a bala, salvação é você enxergar aqueles que não creem sucumbindo e você não sucumbindo. Porque é isso que nós estamos vivendo, irmãos, um tempo em que, sabe, o joio vai ser separado do trigo, o crente do ímpio. Então aquele que crê vai experimentar os milagres de Deus. Então é muito importante que você entenda, meu querido, que não basta só ser salvo, você tem que crer. E você tem que declarar. Promessas são feitas para serem declaradas, para serem faladas.
Por que você acha que o povo judeu, ele lê a Torá em voz alta? Porque, primeiro, você memoriza melhor quando você lê a palavra em voz alta. Segundo, a palavra na tua boca tem poder. Terceiro, tem poder não só no mundo espiritual, mas na tua mente. A Bíblia fala lá em Romanos 12, Paulo, rogo pelas misericórdias de Deus, para que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, com a mentalidade do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, quando a palavra de Deus muda a tua vida, você experimenta que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, a palavra de Deus, ela tem que ser lida, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser falada. Nós temos que usar os sentidos para declarar a palavra, para que creiamos mais dentro de nós. E quando a palavra sai da nossa boca e ela está unida com a fé do coração, o milagre acontece. E Deus fala, eu vou te livrar, eu vou te proteger dos inimigos, mas eu vou te saciar com longevidade. Você quer viver mais, meu querido? Você quer viver bastante? Um dia eu conversei com o pastor Enéas Tonini. O pastor Enéas Tonini foi um homem de Deus, um grande pregador, um dos pais do avivamento do Brasil, foi o homem que trouxe o avivamento para a Igreja Batista. Eu tinha muita admiração para ele, né? Quando eu fiz 20 anos de ministério, gente, eu o convidei para pregar no culto. Ele tinha 95 anos de idade. E ele pregou e foi uma bênção, pregou com unção, depois ele foi pregar na igreja. E eu tinha 2 cultos, um culto das 5 e das 7. Eu falei, pastor, o senhor pode escolher qual culto que o senhor quer pregar, os 5 ou 7? Ele falou, não, eu quero pregar nos 2. Eu falei, mas o senhor não fica cansado? Ele falou, não. Aí eu perguntei, mas pastor, me fala, qual o segredo da sua longevidade? O senhor foi um homem que fez muito exercício físico? Ele falou, nunca fiz. Eu falei, o senhor andava? Não, não andava. Eu falei, mas o que o senhor fazia? Ele falou, filho, eu sempre tive uma vida regrada. Boa alimentação, bom sono e, sobretudo, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele me deu uma aula, né? A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus é bálsamo. Por isso que eu vivi muito, queridos. Esse homem morreu com 105 anos. Você entendeu? Sem doença, simplesmente morreu. Dormiu. Chegou a hora dele, foi convocado, mas foi saciado com longevidade. E o Senhor falou, eu te mostraria a minha salvação, queridos. Eu estou tomando posse dessa palavra. E você vai tomar posse dessa palavra, não importa o que você está sentindo, não importa a circunstância. Você vai dizer, Senhor, eu escolho, Pai, eu escolho crer em Ti e declarar a Tua promessa na minha vida. Ainda que pareça loucura, meu Deus, eu quero clamar e reivindicar que esta promessa na minha vida se cumpra, Pai. E agora, Pai, eu quero orar por esse povo que está aqui, para que o Senhor os ajude, Senhor. Que o Senhor os ajude a botar em prática, Senhor, porque se não botar em prática, não vai acontecer um milagre, Senhor. Se eles começarem a ler a Tua palavra, a ouvir a Tua palavra, a falar a Tua palavra e crer na Tua palavra, o Senhor promete que o Senhor vai alongar os seus dias, vai saciá-los com longevidade e vai mostrar o livramento, vai mostrar a salvação. Sabe, gente, é isso que Deus está dizendo para nós, que quando nós colocamos em prática, nos apropriamos, a batalha vai ser vencida, primeiro na mente, porque o campo de batalha de Satanás, meu querido, é a nossa mente. Vocês estão me entendendo? Então, em nome de Jesus, toma posse dessa promessa. Amém? O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é uma revelação extraordinária. Quero pedir para todo mundo que está aqui para não sair, porque você vai aprender uma coisa linda de Deus no que diz respeito à batalha. O texto de Salmo 91 nos promete que Deus vai nos proteger, né, no meio da guerra. Ele não vai te livrar da guerra, mas ele vai te proteger no meio da guerra. Você vai ouvir os unidos das balas passando para cá e para lá,
vai ver os inimigos caindo do teu lado e da tua direita, e você não vai ser atingido. Essa é a promessa de Deus. Mas eu quero te mostrar na Bíblia o segredo para que isso aconteça também. Primeiro eu quero falar para vocês da batalha de Davi e Golias. Golias chegou lá no Vale de Elá, e durante 40 dias, Golias estava afrontando os exércitos de Israel, a começar pelo rei Saul. E ele ficava xingando, ridicularizando, dizia, escuta aí, não tem nenhum macho, não tem nenhum homem, não tem nenhum valente para lutar comigo aí? Que Deus é esse que não tem um valente para me enfrentar? É um Deus de nada, é um Deus de meia tigela. E foi nesse lugar que Davi chegou. Nessa hora que Davi chegou, e quando ele chegou lá, ele ficou muito irritado, ficou muito indignado. E, gente, ele foi lá para Saul e falou, eu vou lutar, não tem ninguém para lutar, eu vou lutar. O irmão dele já virou e falou assim, vai lá de volta para tuas ovelhinhas que são poucas, está querendo se mostrar, Davi? Ele falou, não, eu vou lutar. E aí levaram ele para a tenda de Saul e ele falou, eu posso lutar, eu vou vencer esse incircunciso. Aí Saul falou, mas como? Você é um jovem, ainda não é treinado. Ele falou, olha, Deus já me deu vitória, eu já matei o leão, eu já matei o urso, eu vou matar esse circunciso aí. E aí Saul deu a armadura dele. E Davi colocou, falou, não dá certo. Sabe por quê, gente? Porque a armadura do homem não dá para vencer Satanás e os demônios. E Davi falou, eu não vou com essas armas não, porque a minha vitória não está nas armas humanas. E aí, quando ele começou a ir para cima de Golias, Golias olhou para ele, aquele menino ainda. A Bíblia diz que Golias ficou irritado, porque além de tudo ele era franzino, bonito, tinha um semblante bonito. Aí ele falou, escuta, vocês vão querer me vencer mandando esse moleque, parece mandando cachorro com pedra e pau? Sabe, vocês querem me vencer assim? Olha o que Davi fala para Golias. E aqui está o segredo, tá? Davi fala assim, tá lá em 1 Samuel 17, gente. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, livra, protege, não com espada, nem com lança, não com as armas humanas. É aquela história que eu falei. Humanamente falando, não tem como cair 1000 de um lado e 10.000 do outro lado e você não ser atingido. Né? Humanamente falando, isso é impossível. Mas, sobrenaturalmente, é possível. Olha o que Davi diz. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. De quem é a guerra, meu querido? Do Senhor é a guerra. De quem é a tua guerra? Do Senhor é a guerra. Você está enfermo, de quem é essa guerra pela tua vida? Do Senhor é a guerra. Você está enfrentando um problema espiritual, uma luta na mente, uma acusação, de quem é essa guerra? Do Senhor é a guerra. Você está enfrentando uma enfermidade, do Senhor é a guerra. O teu casamento está em guerra, de quem é essa guerra? Do Senhor é a guerra. E as armas que você vai vencer não são as armas humanas. E ele diz, porque o Senhor não... Olha aqui, ele diz assim, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ou seja, aquela vitória, muitas vezes Israel teve que ir para a batalha e teve que usar a espada, e teve que usar a lança. Mas nesse caso, Deus falou assim, Davi, você não é páreo para Golias, mas você pode ir em meu nome, porque você vai vencer. E Davi, gente, foi com fé e com ação. Ele tomou posse da promessa. E ele disse, do Senhor é a guerra. Então eu quero declarar para você, do Senhor é a guerra. A batalha na tua mente, do Senhor é a guerra.
Não tente merecer. Não tente ser capaz. Tem gente que me liga e fala, pastor, será que eu vou para o inferno? Eu não consigo me livrar de pensamentos na minha cabeça, eu não consigo. Do Senhor é a guerra. Ao invés de você ficar deixando, abre a tua boca, começa a louvar o Senhor, começa a orar alto, começa a glorificar a Deus, e do Senhor é a guerra. Vou te dar um outro exemplo aqui, gente. Josafá, o rei Josafá, ele também estava no meio de uma possível batalha. O número dos exércitos inimigos era muito superior aos exércitos de Israel. Então ele clama a Deus e começa a pedir a Deus que Deus faça alguma coisa por ele. De novo, orar, abrir a boca, tá? Olha o que diz a Bíblia. Então, 2 Crônicas, capítulo 20. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse, e agora sou eu aqui que estou falando com vocês, viu? E vou dizer, dai ouvidos, todo Judá, eu estou dizendo agora, dai ouvidos, todos que me ouvem nessa live. E vós, moradores de Jerusalém, e eu digo, e vós, moradores de todos os cantos, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Declare comigo assim, a peleja não é minha, mas é de Deus. Diga, a peleja da minha casa não é minha, mas é de Deus. Diga, a peleja da minha vida não é minha, mas é de Deus. Diz, a saúde dos meus filhos não é minha, mas de Deus. Diga, em nome de Jesus, a minha batalha, aquela batalha que eu não tenho forças, não é minha, mas é de Deus. E, Senhor, agora eu oro e eu declaro, eu peço que esta palavra entre por esta internet e encha o coração dos teus filhos, a mente dos teus filhos, para que eles bradem, Senhor, para que eles clamem, para que eles expulsem os demônios de acusação, de temor, de medo, de pavor, de pânico, de ansiedade. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Pai, que o Senhor vai tratar os seus de maneira diferenciada do que o Senhor trata os ímpios, meu Deus. E, Senhor, naquela batalha, meu irmão, naquela batalha de Josafá, não foi Josafá que teve que guerrear, o Senhor mandou um espírito de confusão e os próprios exércitos do inimigo começaram a guerrear um contra o outro, e o povo de Josafá só louvava a Deus e só glorificava a Deus. É assim que Deus faz. Diga assim, a minha batalha é do Senhor. Querido, quando Deus entra na tua guerra, a guerra se torna dele. Você está me entendendo? Você vira um coadjuvante. Sabe, pouco importa o que você vai fazer, porque o que o Senhor faz é suficiente. Está me entendendo? Do Senhor é a guerra. Entendeu? Quando Deus se manifesta como Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, a gente só levanta a bandeira, o estandarte. A gente só declara, eu sou do Senhor. Quem contende por mim é o Senhor. Quem guerreia por mim é o Senhor. Então, em nome de Jesus, querido, declara, toma posse dessa promessa. Do Senhor é a guerra. A guerra não é tua, meu irmão. Pela tua casa, pela tua família, pelas tuas finanças, pela tua saúde. Às vezes você tem sido, sabe, perseguido. Pessoas zombam de você, querem puxar o teu tapete. Você não sabe de onde vem a seta, você não sabe de onde que vem o tiro, mas o Senhor sabe e vai passar perto e vai tinir, você vai ouvir o barulho, mas não vai te atingir, porque essa é a promessa de Deus. E nós estamos orando esse Salmo 91 para declarar que o Senhor protege aqueles que são seus. Então bota a mão na tua cabeça, diga, o Senhor protege a minha mente. Bota a mão na tua boca, eu digo, o Senhor protege os meus lábios. Bota a mão nos teus olhos, diz, Senhor protege os meus olhos. Bota a mão nos seus ouvidos e diz, o Senhor protege os meus ouvidos, para que eu enxergue e para que eu ouça a tua palavra. Aleluia, irmãos. Ainda tem um terceiro exemplo nas Escrituras, que é o caso de Ezequias, o rei Ezequias. O reino assírio, gente, era terrível. Ele tinha literalmente dizimado as 10 tribos de Israel porque estavam em pecado. E ele chegou e rodeou a cidade de Jerusalém, que era murada.
E Rabsaque, que era um dos generais, capitães, né, do rei assírio, começou a afrontar, a dizer que eles iam matar, que iam destruir, mandou cartas dizendo, olha, vocês não têm para onde ir, nós vamos destruir, vocês vão morrer de fome aí, e cadê o Deus de você? Olha o que acontece na palavra de Deus, está lá em Isaías 37. Ezequias rasgou o coração, vestiu pano de saco e cinza, clamou ao Senhor, pediu pela proteção do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, toma posse, porque esta palavra é para você, esta palavra é para a tua família, esta palavra, meu querido, é para tudo que diz respeito a você. Essa guerra que está contra a sua vida, esse peso que está na sua vida, esse peso na sua mente, isto vai sair. Olha o que a Bíblia diz. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 180.000. E quando se levantaram restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, o rei da Síria, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Sucedeu que ele, estando a adorar na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Olha o juízo de Deus. Gente, um anjo matou 180.000 inimigos. Um anjo. Mas a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 91. Então, meu amado, meu querido, a guerra não é sua, é do Senhor. Não é isso? Você não tem que pelejar nesta peleja, na sua mente, você só tem que louvar, você só tem que agradecer, você só tem que dizer, o meu Deus é o meu refúgio, é a minha morada, e o Senhor promete, porque você disse, farei do Senhor, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha morada, por causa disso, eu vou te proteger, por causa disso, cairão 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, por causa disso eu vou saciar você com longevidade e eu vou mostrar a tua salvação no meio da guerra, no meio do problema, no meio da enfermidade, você vai, meu querido, experimentar a vitória de Deus. O que você precisa fazer é aprender a ler a palavra todos os dias, a ler as promessas, a decorar as promessas, a fazer com que as promessas entrem no teu coração e na tua mente, porque dessa maneira, meu querido, na hora da dificuldade, você vai saber o que declarar, ao invés de ficar falando coisa ruim, ao invés de você ficar exaltando o diabo, ao invés de você exaltar a calamidade, você vai exaltar a Deus. Amém? Eu quero terminar dizendo, querido, que o medo é irracional. O medo é irracional. Você não vence o medo com razão. Você vence o medo fazendo do Senhor o seu refúgio. O versículo 9 é chave. Porque tu disseste, o Senhor é meu refúgio. Amém? E o Altíssimo é a minha morada. Né? A morada mais alta que ninguém pode alcançar, nem um demônio pode alcançar, nem uma seta vai te alcançar. Então, pois disseste, olha, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Repita comigo aqui, ó, nós vamos profetizar essa palavra. Tá? A palavra de Deus está dizendo aqui que se você está com medo, não vem de Deus, vem do diabo. Se vem do diabo é mentira. Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus, repita comigo aí, vamos profetizar. Vamos profetizar porque a proteção de Deus depende da nossa declaração e da nossa fé. Amém? 2 Timóteo 1,7, repita comigo. Porque Deus, fale aí, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos repetir? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação.
Em nome de Jesus. Querido, na noite passada, como eu falei para vocês, eu fui atacado por espírito de morte, espírito de temor. Brabo, mais pesado. Comecei a sentir falta de ar. Começava a puxar o ar não vinha, meu irmão. Aí eu botei a mão no meu peito e fiquei bravo. E comecei a declarar alto: Deus, em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro cobre a minha vida, corre as minhas veias, minhas artérias, o meu pulmão. Eu repreendo todo espírito de temor, todo espírito de enfermidade, todo espírito do Covid, em nome de Jesus, está quebrado, em nome de Jesus. Eu não vou ser internado, eu não vou passar uma noite ruim, eu vou dormir porque o Senhor é comigo, eu estou debaixo da tua sombra, eu estou, ó Deus, no esconderijo do Altíssimo, e eu vou descansar no Senhor. Liguei a televisão, comecei a ouvir mensagens de fé, e aí a minha alma começou a apaziguar, os espíritos de temor foram embora, e eu dormi, sabe, ouvindo no meio da mensagem, e aquela palavra foi mudando a minha vida. E eu agora, em nome de Jesus, eu profetizo pela autoridade que me é dada, como profeta do Altíssimo, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, eu profetizo saúde, eu profetizo paz, eu profetizo alegria, eu profetizo que você vai descansar no Senhor, e descansar no Senhor e descansar em Cristo. Eu vou profetizar na tua vida, eu profetizo que Jesus já completou a obra, que a promessa já está selada, que a vitória já foi ganha na cruz do Calvário. Eu profetizo que você vai vencer as guerras na alma, as guerras na mente, as guerras no corpo. Eu vou profetizar em nome de Jesus que você vai vencer os pensamentos malignos, pensamentos de malícia, pensamentos pornográficos, espírito de morte, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, espírito de vida, o espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, eu profetizo na vida de todos esses meus irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Eu declaro que as cadeias de morte do inferno que nos cercam serão quebradas em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Oh, querido, em nome de Jesus.